Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Amém? Que madrugada poderosa, toda honra e glória ao Senhor por vocês estarem todas as madrugadas despertos, amém? Isso é um milagre, queridos, a gente não vê isso constante desse jeito. É fácil orar 40 dias, é fácil orar numa campanha de 21 dias, mas nós estamos já há mais de 2 anos de forma ininterrupta, todos os dias na madrugada. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus que nos sustenta, amém? Porque é o Senhor que nos sustenta nesse lugar. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer uma dinâmica com vocês, amém? Quero ensinar algumas estratégias de guerra para vocês. Então me lembrem do final dessa live, tá? Me lembrem no final dessa live de ensinar vocês uma estratégia de guerra, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Gente, eu estou impactada com a questão da conferência, né? As vagas estão voando, como a Nani colocou aí, né, amor? Eu acho que já não deve ter mais habitações privativas, mas o Senhor vai preparar todas as coisas, gerem no Espírito, amém? Então, já sabe quantos inscritos tem, mas já tem mais de 1000, né, amor? Eu acho que devia estar próximo. Ontem, se eu não me engano, tinha 750, mas no começo do dia. Então, gente, é muita gente. Então, vocês têm noção? Glória a Jesus. O caldo de osso vai até o final do ciclo, vai até o final do reset. Gente, vocês não têm noção o que é o caldo de osso de manhã, tá? Se vocês fizessem um estudo profundo, o que é o caldo de osso ele vai ressuscitar todo o teu organismo que pode estar em pane, amém? É algo muito poderoso. Apóstolo, eu não gosto. Então, toma só o suco, tá? Toma só o suco. Toma só o suco que eu vou colocar lá pra vocês. Eu acho que ontem foi os PDFs, tá? Gente, outra coisa. A imersão de amanhã é o ciclo 9, autoridade profética. Amanhã a imersão é profética, tá? Amanhã é uma imersão muito poderosa, tá? Eu vou falar algo assim que vai te chacoalhar. Eu vou falar amanhã sobre a sua autoridade de filho, sobre a sua autoridade de filha, amém? Então, se você quer ser ministrado com unção, amanhã a palavra vai ter muita unção, tá? Amanhã a palavra vai ter muita unção. Ó, eu estou abrindo uma brecha para você que é do Reset. Agora nós estamos caminhando para 22 horas, tá? De jejum intermitente, 2 horas de alimentação. Então, qual que é a brecha que eu tô abrindo para você nesse ciclo agora de número 9? Você vai poder, por exemplo, você tá aqui no devocional comigo. Terminou o devocional, você vai lá, faz o seu suco, toma o seu caldinho, faz o seu suco e manda para dentro. E aí você vai abrir suas 2 horas, vamos supor que na hora do almoço, e tá tudo certo. Só que entre a tomada do suco e do caldo até as suas 2 horas de alimentação, tá? Você não vai comer mais nada, para que o seu organismo absorva na íntegra tudo aquilo que tem no caldinho de osso. Essa regra é só para você que tem a janela no almoço. Agora, apóstolo, a minha janela tá sendo na janta. Aí já não dá para fazer essa regra mais, tá? Porque senão você vai perder muito tempo de jejum intermitente. Tá? Vai ficar, ou seja, vai encurtar a janela. Então, como que vai ser? Por exemplo, acabou aqui a live. Eu vou lá fazer meu suco, já coloco o caldinho lá no micro-ondas para derreter, né? Ali, tomei meu caldinho, passou uns 20 minutos, tomo meu suco e aí eu vou aguentar o quê? Até o almoço, tá? Até o almoço. Então, 11 horas é meu horário de almoço, meio-dia. Então, ali eu vou abrir minha janela. Minha janela é de 2 horas. Então, assim, tá? Vai ficar mais fácil para você. Por quê? Porque a minha intenção agora é que o seu corpo absorva demais o colágeno.
O seu corpo, gente, e vocês podem ver, aonde, por exemplo, principalmente na face interna da coxa, aqui no braço, todo lugar que você tinha flacidez, observa, a flacidez vai resetar. Vocês vão falar, o que está acontecendo? Por isso que o caldo de osso é tão importante nesse último ciclo. E, gente, acabou o reset, vocês vão levar para a vida isso. E vocês vão ver que comer o dia inteiro não é bom. É sempre bom nós termos pelo menos de 12 a 16 horas, prestem atenção, pelo menos de 12 a 16 horas de jejum intermitente, tá? Então, de 12 a 16 horas, vida, tá? Jejum intermitente, amém? Gente, o almoço pode ser às 14? Aí pode ser às 14, mas aí já vai ficar mais tarde, né? Então aí vai ficar, por exemplo, vamos supor que você toma lá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, até às 14, então o ideal é que tenha aí um intervalo de no máximo umas 5 horas, né? Então entre você tomar o caldinho, né? No máximo, então vamos supor, você tomou lá 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, no máximo 5 horas, tá? Então vocês já prestaram atenção como que o cérebro de vocês estão ativos, como que o cansaço sumiu? O que vocês notaram depois dessa reeducação alimentar? Então vocês estão vendo que ler a Bíblia está mais viva, a presença de Deus, tá diferente, amém? Gente, eu abro o jejum às 17. Então, para você que abre às 17, o que dá para fazer? Umas 5 horinhas antes. Então vamos supor, quando for meio-dia, você vai lá e toma seu caldinho de osso e toma seu suco, tá? E tá tudo certo, amém? Gente, tem gente que já eliminou, vou falar eliminou, tem gente que já eliminou 16 quilos e o propósito do reset nunca foi emagrecer, né? Nunca foi emagrecer. Gente, o que é de gente que tirou verme pra fora? Teve gente que... Não, gente, é incrível. A gente tem tanto testemunho, a gente tem um grupo aqui, tanto testemunho, e eu vou colocar todos no meu livro, amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te bendizer, Senhor Deus, eu quero te exaltar, Pai, por mais uma madrugada. Obrigada, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui conosco. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, por cada um de nós. Pai, nós te glorificamos, Pai, pela oração da madrugada, pelas pessoas que se reúnem todas as madrugadas. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, por todo o devocional aqui de manhã. Pai, nós declaramos, Pai, que nós estamos num tempo de expansão, num tempo, Pai, onde o Senhor está florescendo. Todas as pessoas que caminham conosco, Pai, nós declaramos que todos, Pai, aqui estarão crescendo, Pai, de forma sobrenatural, Pai. Pai, eu entro debaixo da dispensação e do governo do Espírito Santo de Deus, que Ele possa me conduzir a essa palavra, a esse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Queridos, hoje é Jeremias 40. Então, abre aí comigo, Jeremias 40. Hoje eu vou falar para você, eu tinha esquecido, eu tinha até anotado ali na minha agenda, falar sobre Teshuvah. Era para mim ter falado dia 23 para vocês, mas na minha correria eu não consegui. Mas eu vou falar para você hoje sobre o mês de Teshuvah e hoje eu vou começar um estudo com vocês, que é um estudo que eu estou fazendo, tá? Que você vai amar esse estudo, certo? Glória a Jesus. Eu estou numa janela de 20 horas de jejum. Como eu faço, apóstolo? Eu tenho dúvidas. Se você está janela de 20 horas... Então, gente, tá lá, vocês lêem o PDF de vocês, amém? Glória a Jesus. Entrem na aula sábado que eu vou explicar tudinho pra vocês. Bora, gente, bora. Jeremias 40. 40 é um número que representa transição, tá? Vamos aqui comigo. Jeremias 40. Aleluia. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias depois de Nebuzarada, capitão da guarda, e pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia.
O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: Ó Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre a terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor o Senhor pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas, mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo, se quiser ir comigo para a Babilônia. Está bem, providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui, toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa, e se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então Nebuzaranda, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento, dinheiro e deixou partir. Então aqui Jeremias é solto. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e habitou em Judá com os poucos que haviam ficado na terra. Agora eu estou no 7. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam o que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, e os homens e as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio da Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispa. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Jonatãs, filhos de Carea, Seraias, filho de Tanumente, e os filhos de Efai, Neutofatita, Jazanias, filho de Macatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer o mal. Não tenham medo de servi-los, vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia. Então a gente está vendo aqui que tem um império chamado Babilônia, que está tomando as cidades vizinhas, tomando Judá, está pegando as pessoas para serem escravas, tá? E o povo aqui de Deus, o povo escolhido de Deus, teme muito, né, ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, tá? Não tenham medo de servi-los, vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispa e representarei diante dos babilônios que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas e verão azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispa, onde encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas, frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Carea, e outros comandantes e soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você sabia que Bales, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou: o que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer,
Os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. E amanhã a gente vai ler o verso de número 41, tá? Então, depois que teve a destruição de Jerusalém, Jeremias estava sendo, levado cativo para a Babilônia, em Nebuzaranda. E Nebuzaranda, o comandante do exército, reconhece, o julgamento, que esse julgamento tinha vindo de Deus por causa da desobediência da nação, e ele libera o quê? Libera Jeremias e lhe dá o direito de escolha de ir para a Babilônia com garantia do cuidado ou permanecer na terra de Gedalias, tá? Que agora é o governador daquela época, certo? Então, você vê que depois do caos, ou seja, Judá, Jerusalém, todos foram saqueados aqui pelos babilônios, você vê que fica um remanescente, Então, ficou um remanescente, tá? Debaixo do governo de Gedalias. E aí todos os outros judeus, sabendo que ali Deus tinha preservado um certo remanescente, com Gedalias, eles começam a voltar ali para aquele local, talvez com a esperança de um recomeço, certo? Então, a gente vai ler até aqui, tá? E aí amanhã a gente vai continuar no verso 41, certo? Então, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Tem um império aqui que governa nessa época, que é o império da Babilônia, tá? Então, você vê que a Babilônia tem muito poder, tá? A Babilônia tem um poder muito grande sobre toda essa região, tá? Então, a gente vai fazer daqui uns dias um estudo bem avançado, desde o princípio, desde todas as coisas, amém? Tá, antes de entrar onde eu quero entrar com vocês, eu quero falar com vocês sobre o 8º mês bíblico. Então, a gente viu esse ano, sobre as festas do calendário, A gente tem a festa de Páscoa, Pães Asmos. Vamos lá. Páscoa, Pães Asmos, Primícia. Eu já estou esquecendo. Pentecoste, trombetas, a festa da expiação, que é a festa do Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. Então, a gente viu que tem um calendário bíblico, que tem umas janelas proféticas e nós temos os meses. Então, você até prestou atenção que em alguns lugares aqui, principalmente no Novo Testamento, eles já trocaram, por exemplo, no mês de abril, só que eles, fizeram essa troca mediante o mês que corresponde lá ao mês bíblico. Mas se você for olhar o Antigo Testamento, tá, o 7º mês de não sei o quê, o 7º mês de não sei na onde, e aí você vai ver que tá o nome, do mês, ou está lá no 8º mês do calendário, nananana. Então, nós precisamos entender que o calendário gregoriano, ele é um calendário instituído pelo Papa Gregório, e ele não acompanha a janela profética bíblica. Mas o calendário lunar, o calendário bíblico é o que acompanha as janelas proféticas. E os mês também são portas proféticas. Então, no 7º mês é onde tem o quê? O Yom Kippur. E quando que acontece o Yom Kippur? No 10º dia do 7º mês, Tishrei. Agora nós estamos entrando, que dia que nós entramos no mês de Chesvan? Deixa eu só olhar aqui no meu calendário para falar com propriedade para você. Que dia que nós entramos no mês de Chesvan? Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse calendário. Tá, nós entramos no mês de Chesvan, tá? Vamos aqui comigo. Hoje é o 2º dia, ontem foi o 1º. Nós entramos no dia 22 ao pôr do sol, 22 ao pôr do sol, ou deixa eu ver, no dia 23 ao pôr do sol, tá? Nós entramos no mês de Chesvan, certo? O 8º mês bíblico. Então, nós estávamos em Tishrei, aonde acontece o quê? Aonde acontece o Rosh Hashanah, aonde acontece, a festa da expiação, e agora nós estamos no mês de Chesvan, e eu quero falar desse mês para você. Então, Chesvan, tá? É um mês, certo? Ele é o 8º mês do calendário
hebraico e o segundo mês do calendário, né, a partir de uma contagem civil, certo? Mas a gente conta como 8º mês, certo? Em hebraico, antigamente, ele era chamado de Bul, certo? Quando se falava desse mês. O nome Mar Chesvan, né, com o mar, ele pode ser chamado Mar Chesvan ou Chesvan. Você pode chamar ele, né, dessas duas formas, tá? Então, ele é o 8º mês dentro desse calendário bíblico. E prestem muita atenção, certo? A tribo que está associada a esse mês, que começou no dia 23 e vai até, se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui, e vai até, deixa eu ver aqui, 22, vai até de novembro, tá, gente? Vai até dia 29, vai até dia 20 de novembro, tá? Então, começou dia 23 e vai até 20 de novembro. A tribo que corresponde a esse mês é a tribo de Manassés, tá? É a tribo de Manassés, que significa ele faz esquecer, a causa do esquecimento, amém? Em referência ao relato de José nomeando seu filho, pois Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai, amém? Então, esse mês, ele é representado pela tribo de Manassés, ok? Então, ele tem um significado profético esse mês. Esse mês, ele marca uma nova estação, tá? Por conta de Manassés, que o significado de Manassés é esquecer, este mês traz uma chave de deixar para trás todas as dores, todas as feridas, toda a vergonha. E esse mês, ele traz uma reflexão profética para nós. Eu deixo para trás todo o cântaro de tristeza, todo o cântaro de amargura, todo o cântaro de falta de perdão. Eu deixo para trás tudo isso porque eu entro hoje numa nova estação, porque Deus me faz esquecer. Deus me faz deixar para trás. Então, o significado profético desse mês é que Deus me faz esquecer. Deus me faz deixar para trás. Amém? Então, prestem muita atenção. Então, agora, profeticamente também, tá? Esse mês, ele tem essa atribuição de você deixar para trás aquilo que te afligiu e você entrar de fato nessa nova estação, ok? Chesvan não tem festas, tá? Ele indica um período de silêncio, um período de preparação, um período de espera. Então, Chesvan é um período de preparação, amém? Então, esse mês é um mês profeticamente muito bom para você planejar. Planejar o que você vai começar a fazer no final do ano, o que você vai fazer em dezembro, né? E se você tá no Reset, você aprendeu a fazer uma agenda, a fazer um cronograma. Ontem tenho meu mural lá, fico lá escrevendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E é muito bom a gente escrever, planejar, planificar. Então, quem planeja, sai à frente de qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente pode fazer as coisas no espontâneo, claro, mas quando nós temos um planejamento, a gente faz as coisas com mais estratégia. Então, Chesvan é o mês que é representado pela tribo de Manassés, ou seja, eu deixo para trás todo o esquecimento, eu esqueço de toda a dor, eu lanço, né? Eu deixo esse cântaro e agora é mês de me preparar, é mês de eu ficar em silêncio, é mês de eu me entregar mais na presença do Senhor, né? Então, o significado profético desse mês é transição. Se você quiser anotar aí, transição, amém? Transição. Gente, ontem Deus me deu uma rema, não foi ontem de ontem, eu tava tomando banho, aí Deus falou, o Espírito Santo falou comigo uma coisa, e aí Deus começou a me dar uma rema, e eu falei, eu vou ter que pregar isso aqui. Aí o Espírito Santo falou, isso aqui você vai pregar na conferência o ano que vem. Eu falei, meu Pai eterno, eu falei, então é manto, é grosso manto, eu falei, é grosso. Então Deus já me deu uma das palavras, e é uma palavra inédita, eu nunca vi sendo pregada, e Deus já me deu uma palavra, tá? Para ministrar na conferência do ano que vem. Então, prestem muita atenção aqui. Então, Chesvan, mês de preparação, mês de equilíbrio, tá? Mês de colocar todas as coisas no lugar, amém? Então, para nós transicionarmos de um lugar para o outro, a gente precisa organizar as coisas. A gente precisa ter governo
sobre ambiente, sobre as estruturas, sobre as coisas. Então, não tem como você fazer uma transição num caos, numa bagunça. Até pra gente fazer uma mudança é transição. Então, pra mim, a coisa que mais define transição aqui é mudança. Então, vamos supor que você vai mudar de uma casa para outra. Se você antes não fazer uma organização das coisas, das suas coisas em caixa, as coisas que quebra, as coisas que é de escritório, escrever lá escritório, as coisas que é da cozinha, escrever cozinha, você vai se complicar nessa transição. Você vai fazer a transição, mas é uma transição que talvez vai demorar muito você fazer. É uma transição que talvez o que demoraria 2 dias pode demorar 40 dias, 60 dias, porque você vai estar perdido no caos. Então, este mês, querido, é um mês para a gente refletir sobre o que nós vamos fazer. Quais são os próximos passos que nós vamos fazer? Eu fiz uma tarefa para vocês ontem, porque quando eu fiz o primeiro reset, eu não fiz essas tarefas que eu tenho colocado para você, a maioria delas está existindo agora nesse segundo reset. Então, vocês têm uma tarefa profética muito legal para fazer. Tá? Então, eu já vou até explicar para você aqui como que é essa tarefa, porque essa tarefa, ela envolve você tomar atitude da sua autoridade profética e colocar a sua ação para funcionar. Então, se você não viu ainda a tarefa, veja lá. Então, lá na tarefa, eu peço para você, em 24 horas, pensar as 3 coisas que você mais quer. E nessa fase do reset, você já tem clareza do que você quer. Então, mas não é para você dar um de bom samaritano e falar, eu quero um negócio que você não quer para você parecer espiritual. Primeira coisa, ninguém vai ver o que você escreveu lá. Então, eu quero realmente que você coloque o que queima no seu coração. E você vai pensar nas 3 principais coisas. As 3 coisas que você mais quer. Amém? Quando um profeta de Deus vem até mim, principalmente quando eu lanço uma oferta, eu entrego uma oferta, um profeta de Deus vem pra mim e fala, o que você quer? Eu falo, eu quero isso. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que arde no meu coração. Então, você vai ter 24 horas, porque eu não quero que você coloque uma coisa lá pra você dar um de bom samaritano. Não, queridos, nessa trajetória onde nós já estamos no ciclo 9. Você já tem que ser autêntico. Não, eu quero prosperar financeiramente. Não, eu quero, sei lá, eu quero ter o meu marido, ter minha esposa, tá? Eu quero que você fale realmente o que você mais quer, tá? E aí vocês vão ver as perguntas, aí você vai colocar lá o seu desejo, certo? E aí, ou você vai descrever esse desejo detalhadamente, por exemplo, você quer uma casa própria. Eu quero uma casa própria, com 3 suítes, com um escritório, com nananã. Ou você vai descrever o que você quer muito bem detalhado, ou você vai achar uma imagem e vai colar ali para... Gente, prestem muita atenção, porque essa tarefa, o tema dessa imersão é autoridade profética. Então, tudo que você está colocando nessa tarefa, nós vamos partir de 3 coisas. Mas você pode ter mais coisas. Mas as 3 coisas principais, para você focar, porque não, a gente pode ter 10 coisas que a gente quer. Mas se a gente focar nas 10, a gente vai demorar muito a alcançar. Mas a gente vai focar nas 3 principais. Por isso que eu quero que você pense 24 horas para poder fazer essa tarefa. Aí você vai representar ali. Depois você vai responder as perguntas relacionadas a esse desejo que você quer. Tá? E aí que tá a chave da coisa. E no final você vai fazer um decreto profético. Eu coloquei lá para vocês um exemplo no final, como fazer aquilo ali. Então vocês vão gostar muito dessa tarefa, só que não chegam já escrevendo. Espere, porque é profético. Posso colocar 4 coisas? Não, é 3 coisas. Por quê? Qual que é o intuito? Queridos, a gente pode ter 10 projetos, mas a gente tem que focar nos 3 principais. E você vai colocar assim, ó. O primeiro é o que você mais quer, o segundo é o segundo que você mais quer, o terceiro é o terceiro que você mais quer, para você começar a colocar a energia onde mais está ardendo no seu coração. E ali você vai responder as perguntas com muita sinceridade. E aquilo ali vai te ajudar a entender como exercemos autoridade profética e como nós nos posicionamos para tomar posse daquilo que Deus nos deu. Amém? Então venha aqui comigo. Mês de Teshuvah é um mês de preparação, um mês de silêncio, um mês de espera, tá? Nesse mês não tem, no calendário bíblico, celebrações exuberantes, mas é tempo de restaurar, de construir, de tornar firme as nossas bases. É tempo de você
melhorar a estrutura da sua casa, é tempo de você melhorar a organização da sua casa, é tempo de você que é mãe de família melhorar talvez ali o cardápio da sua família, que você faz para a sua família. É tempo de reestruturar as coisas, é tempo de planejar, tá? Então esse mês ele vai trazer para vocês uma graça, porque esse é o mês de preparação, o mês de você poder organizar, preparar, planejar. Ah, mas eu gosto de fazer as coisas no espontâneo. Vai dar muito certo você fazer as coisas no espontâneo. Mas quando você tem um planejamento, você faz as coisas estrategicamente. E o estratégico, querido, tem um alcance muito maior, tem uma resposta muito maior. Amém? Então, Chesvan representa um novo posicionamento, uma nova dinâmica, né? Glória ao Senhor Jesus. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar desse mês para vocês. É uma das coisas, né, que a gente vai deixar para trás, tudo que nos feriu, tudo que nos magoou, tudo aquilo que vamos deixar para trás, porque Manassés significa que Deus te faz esquecer. Amém? E eu estava conversando ontem com um filho espiritual e eu estava dizendo assim para ele: se você não resolver a zinhaca da sua alma, toda hora Satanás vai tentar entrar na sua mente. E queridos, toda vez que você vê que você tem um rancorzinho, um negocinho, arranca isso. Porque se você tiver com o seu emocional blindado, se você estiver com o seu psicológico blindado, você não tem noção que o Satanás não pega mais você com esses darguinhos inflamados dele. Eu não vou falar que você não vai viver opressão, porque o diabo, ele se levanta assim, mas você vai detectar. Então, você precisa se estruturar emocionalmente, tá? Certo? Então, glória a Jesus, tá? Chesvan é o mês que eu planejo, é o mês que eu fico em silêncio, é o mês que eu começo a planejar essa nova estação, é o mês que eu começo a me posicionar diferente, é o mês que eu melhoro a estrutura da minha vida, melhoro, né, a minha estrutura emocional, melhoro a minha... Eu faço um voo mais alto para ver com mais amplitude o campo de visão, certo? Então você vai fazer exatamente isso, amém? Vocês que, estou sendo atacado. Gente, quando você estiver sendo atacado por Satanás, bota a mão na tua cabeça. Vocês estão fazendo a oração todo dia? Gente, aquela oração que você decreta todo dia, vocês não têm noção como essa oração mexe na sua identidade, tá? Então bota a mão na sua cabeça e fala: todo ataque, toda batalha espiritual sai em nome de Jesus, certo? Quero fazer um estudo com vocês, certo? Nós vamos começar hoje, tá? Talvez a gente vai terminar daqui uns 3 dias, amém? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, tá? Deus tirando um povo de um sistema, tá? Um sistema de escravidão, que é o povo do Egito. Deus estava tirando esse povo da escravidão e Deus estava transicionando esse povo para Canaã, certo? Canaã é a terra prometida, é a terra que mana leite e mana mel. Aí Deus, ele vai escolher um homem, tá? Para ser o libertador desse povo. Um homem para ser o representante entre Deus e as pessoas na terra. Um homem chamado Moisés, certo? Então, Israel estava sendo escravizada no Egito mais de 400 anos, tá? Então, eu quero que você entenda. E aí, tá? Faraó fica sabendo das profecias e ele ordena que todos os meninos, né? Todos os meninos fossem mortos, tá? Eu não sei se você viu aí na sua televisão, tem, acho que é na Samsung, passa os 10 mandamentos, o dia inteiro passa os 10 mandamentos. Eu tava até ontem, né, encafifada. Eu falei, gente, ontem tava na praga do gafanhoto, hoje tá no gafanhoto de novo, esse trem repete. Ontem eu tava atordoada, eu tava perguntando, gente, esse trem só fica repetindo, né? E aí, ontem eu comecei a estudar sobre o Egito, e aí eu quis trazer para vocês isso daqui. Tem um documentário muito bom sobre o Egito, tá? Eu tô assistindo ele na Netflix,
tá? Eu quando assisto alguma coisa na Netflix, é um documentário, é algo assim. Depois eu vejo o nome pra vocês, tá? Ontem eu comecei a assistir, mas eu dormi. Então vem aqui comigo, tá? Então o faraó ordena que todos os meninos, tá, fossem mortos, porque ele tinha medo que se levantasse um libertador, se levantasse algum representante daquele povo, tá? E aí Moisés nasce no meio de um decreto de morte. Presta atenção. E aí você já sabe a história, né? Joquebede com a sua irmã Miriam, né? Quando Moisés nasce, eles colocam, né, num cestinho com junco ali e leva Moisés ali para o rio Nilo. E aí acaba que a princesa, né, a filha do rei, é quem encontra Moisés e toma ele para ser criado como filho, certo? Então, eu quero que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida, ainda que você não veja todo o desenrolar de todos os capítulos. Então, quem vê Moisés lá nas 10 pragas, quem vê Moisés lá abrindo o Mar Vermelho, não imagina, né, o começo de Moisés. Então, eu quero que você pense, Moisés nasceu no meio de um decreto de morte. E aí a mãe dele, desesperada, né, colocou ele ali no cestinho. E aí, quem que vai achar? Olha, gente, o diabo ele sempre dá um tiro no pé. O faraó que queria matar todas as crianças hebreias acaba tendo que sustentar o libertador, aquele que ele temia viver, aquele que ele temia se levantar. Agora, Faraó tem que sustentar. O diabo, ele sabe em partes, mas ele não sabe de tudo. Certo? Eu quero que você entenda isso. Então, agora Faraó tem que sustentar, tem que criar. Agora Faraó é como vô de Moisés. Certo? Então, Deus levanta, né, a filha do faraó para achar Moisés ali e criar ele. Então, o diabo ele dá uns tiros no pé. Não, e Deus, eu imagino assim, gente, que Deus, ele às vezes ele é sarcástico, né? Porque aquela matança de criança, os demônios, as entidades, né? Eu fico imaginando, né, os deuses daquela época, Piton, Ísis, Semet. A gente vai fazer um estudo aqui bem legal, eu vou fazer um estudo bem legal com vocês das 10 pragas do Egito, certo? Então, ele dá um tiro no pé, porque agora Moisés está sendo criado dentro do Egito. E o Egito, se você não sabe, é a nação mais antiga, certo? A Suméria e o Egito. Então, o Egito tinha uma alta tecnologia, presta muita atenção. Então Moisés agora é criado dentro do Egito. A filha de Faraó encontrou Moisés nas águas. Então o nome Moisés significa tirado das águas. E quem dá esse nome é a filha de Faraó, tirado das águas, certo? Ela adota ele e cria ele no palácio do seu opressor, ou seja, Faraó queria matar as crianças. Agora Deus faz de uma forma que a criança vai parar lá no palácio. Ele não queria matar a criança, agora ele cuida da criança, a criança está crescendo ali, a filha de Faraó pega a criança, e aí o menino recebe educação egípcia, o menino que recebe cultura do governo, o menino recebe educação para aprender o idioma daquele lugar, outros idiomas eu acredito. O menino aprende princípios administrativos, o menino aprende estratégia de guerra, estratégia militar. O menino aprende sobre liderança, sobre autoridade, porque todas as pessoas que são criadas em palácios reais, né, todas as pessoas que são príncipes, reis, eles têm que aprender todas essas coisas, porque eles são conduzidos que um dia eles estarão em alguma posição de governo, então eles precisam aprender, eles precisam saber. Então Deus, ele é extremamente estratégico. Então aqui Deus está realmente capacitando Moisés com habilidades adquiridas, tá? Porque a outra capacitação, a capacitação do alto, Deus vai dar posteriormente para Moisés. Então primeiro a gente vai ver Moisés recebendo habilidades adquiridas. Moisés está sendo forjado nos talentos que ele já tinha, né?
Então Moisés recebe educação egípcia, Moisés recebe cultura de governo, Moisés recebe princípios administrativos, Moisés recebe estratégia militar, Moisés recebe entendimento sobre liderança, sobre autoridade, sobre governo, sobre confronto, sobre estratégia. Moisés aprende todas essas coisas, certo? E Deus permite Moisés crescer debaixo do sistema do inimigo, tá? Deus permite Moisés crescer debaixo do sistema que posteriormente lá na frente seria derrubado pelas mãos de Deus. Então, queridos, Moisés entende o seu inimigo, Moisés entende como funciona a estrutura do Egito, como funciona o sistema do Egito, Moisés entende. Tanto é que Moisés vai viver no Egito praticamente 40 anos, e mais 40 anos ele vai viver em Midian. Então, presta atenção, eu quero trazer aqui uma palavra profética para que você entenda. Os primeiros 40 anos, tá, né, que Moisés vai passar dentro do Egito, tá, são os 40 primeiros anos da vida de Moisés que ele está entendendo quem ele é. Então, esses primeiros 40 anos, nós vamos chamar ele de identidade, tá? Nós vamos chamar de filiação. Porque Moisés, ele sabia que ele não era egípcio, certo? Então, Deus fez Moisés passar por esse ambiente. Deus fez Moisés estar debaixo do sistema para ele entender. E às vezes a gente, vou trazer agora esse profético para nós. Às vezes Deus nos faz passar por determinados trabalhos, determinados lugares. E às vezes a gente não entende, mas por que eu estou passando por isso? Não era aqui que era para mim estar, mas ali tem uma chave, tá? Então, se você olha para a vida de José, todo lugar que ele começava a aparecer, o inimigo ia lá. Né? Mas todo lugar, queridos, que José passou, no poço, humilhado pelos irmãos, vendido como escravo, na casa de Potifar, na prisão, todo lugar José aprendeu algo. Todo lugar José soube governar com o seu emocional, soube governar através dos princípios espirituais, a fidelidade que ele tinha com Deus. Amém? Então Deus nos faz muitas vezes passar por ambientes que a gente não entende. Eu já estive uma época num lugar que eu falava, Deus, até quando que eu vou ficar aqui? Mas Deus, olha o que a pastora Bruna colocou, Deus está nos treinando. Muitas vezes, queridos, você sabe que não era para você estar naquele local, que Deus vai te tirar dali, mas você fala, mas está demorando tanto. Por que está demorando tanto? Mas Deus está forjando algo dentro de você. Deus está trabalhando em algo dentro de você. Deus está fazendo algo dentro de você. Então, fala, Senhor, o que o Senhor pode me ensinar nessa transição? O que o Senhor pode me ensinar nessa estação? O que o Senhor pode me ensinar aqui? E às vezes Deus quer forjar o seu caráter. Deus quer gerar amor no seu coração. Deus quer gerar misericórdia no seu coração. Então, não reclame se você está num lugar de opressão. Não reclame se você está num sistema onde tem um faraó te oprimindo. Tá? Queridos, eu já estive num lugar onde o diabo tinha levantado pessoas para me oprimir. E hoje eu glorifico a Deus por isso, porque quando Deus ou o diabo, porque Deus pode levantar um faraó na sua vida, e o diabo também pode levantar um faraó na sua vida. Mas todo faraó que se levanta é para você, né, tomar posse de uma vitória. Tomar posse de uma transição. Então, toda afronta é para uma transição. Porque inimigos, obstáculos, te tiram da zona de conforto. Agora, elogios, tudo dá dando certo pra você, você fica numa zona de conforto, porque você fala, não, tá tudo bem por aqui. Mas somente quando... Vou dar um exemplo pra você. Você abriu uma loja de roupa, sei lá, uma loja de material de construção. Aí, de repente, tava tudo bem. Era só você naquele bairro. Mas daqui a pouco abriu outra, do seu lado. Aí você fala, meu Deus, eu preciso fazer uma promoção, eu preciso melhorar o meu fornecedor, preciso comprar mais barato, meu Deus, eu preciso colocar uma propaganda na rádio. Aí aquilo tirou você da zona de conforto. Você começou a fazer coisas que você não fazia, porque você estava tranquilo, que era só você que tinha ali naquela praça. Então, muitas vezes a afronta, muitas vezes, queridos, o diabo tem levantado coisas, pessoas, calúnias. Às vezes, eu sou uma pessoa que eu me movo muito pela força antagonista, né?
existe um botão dentro de mim que toda vez que eu sofro, ou eu perco algo, ou eu enfrento uma batalha espiritual, em vez de eu desanimar, aquilo ali me ativa muito mais, certo? Então, a força antagonista é para nos posicionar, amém? A força antagonista é para tirar você da zona de conforto e te levar para um lugar de transição, tá? Então escreve aí, eu estou transicionando. Amém? Muitas vezes você não está entendendo porque você está nesse lugar. Muitas vezes você não está entendendo porque tem pessoas afastando de você. Muitas vezes você não está entendendo porque você tomou uma ação e talvez você se arrependeu dela. Você não está entendendo. Mas Deus, Ele trabalha em todos os posicionamentos, ou nos ensinando, ou nos impulsionando, ou nos ativando. Amém? Então Moisés, nos primeiros 40 anos, ele vai descobrir a identidade dele, que é o que nós estamos fazendo em 90 dias através do Reset. Queridos, você não está mais leve? Eu tenho certeza que talvez você não está 100% sem nenhuma ferida de alma. Talvez tenha algumas que estão em processo ainda. Mas boa parte daquela nhaca que você carregava dentro já ficou no mar de esquecimento. Talvez você está lidando com uma coisinha ou outra, mas se você continuar orando, daqui a pouco já não tem mais nada dentro de você. Amém? Então Moisés descobre a sua identidade durante esse processo. Então aí você vai ver lá, vamos abrir comigo aqui em Êxodo, tá? A história de Moisés está lá em Êxodo. Vamos abrir aqui em Êxodo, capítulo 2, verso 11. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Perdão, gente, eu tinha esquecido de falar a referência, mas tá tudo, a história de Moisés está toda em Êxodo, tá? Êxodo 2, verso 11. Deixa eu achar aqui. Êxodo 2, verso 11. Cadê? 9, ok. Ó, Êxodo 2, verso 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Um homem de seu povo olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Então Moisés entendia da arte da guerra, Moisés era bom de luta. Eu quero que você entenda. Anos depois, Moisés já era adulto, eu acredito que ele já sabia que ele era hebreu, falou, vou visitar esse povo. Então Moisés, ele vivia no mundo de Nárnia, eu acredito. Moisés sabia que ele era diferente, talvez se sentia diferente, mas um dia ele falou assim, eu vou sair para ver quem que é esse povo. E aí ele vai ver quem é esse povo, e aí ele vê o egípcio maltratando um hebreu. E ali, queridos, o DNA dele, a essência dele, aquilo que ele nasceu para ser, vem para fora. Lógico que ele pecou porque ele assassinou, mas aquilo ali vem para fora. Então ali ele estava o quê? Descobrindo o que é a sua identidade. Então Moisés vê um egípcio espancando um hebreu e ele mata ali o egípcio. E ele tenta resolver no braço, tá? Aquilo ali, mas, ou seja, matar um egípcio não ia fazer diferença. Vamos continuar aqui. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, então Moisés estava querendo o quê? Saber as suas origens. Viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés. Ao que havia começado a briga. Então Moisés está indo novamente ver está indo saber sobre a sua filiação, sobre a sua família verdadeira. E aí ele vê 2 hebreus brigando e falou, por que vocês estão brigando um com o outro? Aí, olha só, o homem respondeu, quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Aqui, queridos, revela que Moisés, por mais que fosse criado dentro do palácio, ele não era considerado um nobre. Talvez Moisés se sentia rejeitado porque ele não era de sangue egípcio. Então, talvez ele carregava toda a cultura, toda a educação, mas talvez ele não era reconhecido por ele não ter
o sangue egípcio. Porque olha só como esse homem, aqui esse hebreu fala com ele, quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, Faraó, o rei, tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Moisés mata esse egípcio e aí isso é um propósito até de Deus para que Moisés possa sair do Egito. Isso acende a fúria de Faraó. Então, queridos, muitas vezes existe pessoas sendo usadas por Deus para nos tirar de um local, para nós transicionarmos para outro. Então, a forma que Deus achou para tirar Moisés de dentro do Egito, porque, bom, Moisés, você foi criado no sistema, você aprendeu tudo, você tem educação, mas agora eu preciso te tirar daqui. Deus começa a despertar o interesse de Moisés aprender sobre a sua raiz. E aí ele começa a visitar o povo, o seu povo. E quando ele começa a visitar o seu povo, ele começa a ter compaixão. E um dia que tem um hebreu apanhando de um egípcio, ele vai lá e mata esse egípcio. E enterra, sei lá, faz o quê. E aí no outro dia tem 2 hebreus e esses 2 hebreus já estão sabendo o que está acontecendo. Quem te nomeou príncipe e juiz nosso? Então aí ele fala, nossa, deve estar todo mundo sabendo. E de fato, estava sabendo. E aí imagina, com certeza, Faraó já não gostava de Moisés. Com certeza, os nobres dentro ali da realeza já não gostavam de Moisés, porque ele era hebreu. Talvez Moisés tivesse o carinho somente da mãe dele adotiva. E aí, ele era, um patinho feio ali no meio, porque ele poderia ter toda a educação, mas ele não tinha o sangue egípcio. E ali, queridos, o Faraó vai perseguir agora Moisés, vai tentar matar Moisés. Então presta muita atenção aqui. Se não se levanta Faraó para matar Moisés, Moisés não vai para Midian. E a sarça, o encontro com Deus na sarça, tem que acontecer fora do Egito, fora desse sistema, porque Deus vai se apresentar num lugar santo. Deus vai se apresentar em Moriá, Baquer não sou Galabassuri Achaya. Deus, agora presta atenção, Moisés está saindo do Egito, ele entendeu quem ele é, certo? Então tudo que estava dentro dele como cultura, educação, isso, vai ajudar ele mais para frente, vai ajudar ele na sua jornada, na sua missão, mas aqui a essência, o design original de Moisés, ele está gritando, porque Moisés está aqui agora tendo uma atitude de um libertador, porque ele queria fazer justiça com as suas próprias mãos, tá? Então Moisés sabia que ele era hebreu, mesmo criado com os egípcios, certo? Então ele tentou ali, com a força humana, tentar derrubar aquela opressão que estava sobre os hebreus, só que ele, na força humana dele, ele jamais conseguiria derrubar um sistema tão grande, tá? Então, porque a gente não está falando, querido, de 2, 3 egípcios, nós não estamos falando de... Gente, quando o povo saiu do deserto, saiu mais de 3 milhões de pessoas. Amor, busca aí para mim, não tá dando dado errado. Eu quero que você imagina, tá? Presta atenção. Quando nós não estamos falando... Gente, tanto é que a mão de obra, tá, do Egito era dos hebreus. A maioria, porque eles tinham outros estrangeiros escravos, mas a maior parte da mão de obra eram os hebreus, que estavam se multiplicando. Então... Posto aqui na pesquisa, fala que foram cerca de 600 mil homens, mas juntando crianças, mulheres e idosos, daria em torno de 2 milhões de pessoas. Eu não estou muito longe não. A contagem era 600 mil homens, mas juntando crianças, mulheres, idosos, cerca de 2 milhões de pessoas. Agora, nesse tempo de 40 anos, nasceu gente. Nasceu ou não nasceu? Então, gente, olha só. Então, nós estamos falando de uma nação.
dentro de outra nação que estava escrava. E aí eu vou falar aqui para você. Por que que esse povo estava cativo? Por causa do pecado. Por que que esse povo estava cativo? Por causa do pecado. Então você vai ver sempre, né, o censo, a contagem, sempre a contagem dos homens, certo? Então agora prestem muita atenção aqui. Vamos ler aqui agora, tá? Comigo. Amanhã eu vou continuar com vocês nesse estudo. Moisés teve medo, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Amém? Todas as vezes que você, amor, acha o significado, qual que é o significado de Midian? Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, fala qual que é o significado de Jacó, qual que é o significado dessa cidade. Porque Deus, extremamente profético em tudo. Deus está falando pelo nome da cidade. Deus está falando através de tudo que Ele está fazendo. Tudo. Tá? Tudo que Ele está fazendo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, eu sou exatamente assim, ó. Quando chegou a Midian, qual o significado da palavra Midian? Significa julgamento ou contenda. Julgamento ou contenda. Então, Midian representa julgamento, certo? Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros. Aqui a gente já sabe a história. Então, uma dessas filhas é Zípora, tá? A qual, né, o sacerdote ali vai dar a mão, né, para Moisés casar. Então, Moisés vai para Midian, se casa e Moisés agora vira pastor de ovelhas. Peraí, Moisés era príncipe. Moisés era príncipe no Egito. Moisés era, prestem atenção, vocês não entenderam. Moisés, queridos, era mimado no Egito, a refeição vinha ali para ele. Ele tinha os melhores professores, ele tinha a melhor educação. Agora, Deus muda o ofício dele para poder falar com ele. Agora, ele se torna pastor de ovelhas. Então, existe um estudo que Moisés tinha aproximadamente quase 40 ou 40 anos até aqui. E aí ele vai ficar mais 40 anos, só que agora ele fica 40 anos em Midian sendo treinado em silêncio, tá? Presta atenção. Agora Deus muda o ofício de Moisés. Ele passou a vida toda sendo príncipe. Ele passou a vida toda estudando guerra, estudando luta, estudando estratégia, porque ele tinha que estudar isso, porque os príncipes daquela época tinham que estudar. Agora ele tem que ser pastor de ovelha. Agora ele tem que ir para um lugar que talvez ele nunca imaginou estar. Agora ele está com um cajado na mão e está cuidando de um rebanho de animais. Talvez você está insatisfeito no lugar que você está. Talvez você não está entendendo, mas talvez Deus está falando para você ou anunciando a você algo que Ele vai fazer futuramente. Moisés está conduzindo as ovelhas de um lugar para outro, porque futuramente ele estaria conduzindo um povo. Moisés está tirando as ovelhas de um pasto e levando para outro. Transição. Então Deus está ensinando Moisés com um ofício simples o que ele faria posteriormente. Deus está ensinando Moisés com um ofício simples o que ele faria posteriormente. Prestem atenção aqui. Então, durante 40 anos, Moisés ficou, pega a ovelha daqui e leva para lá. Cuida da ovelha. A ovelha cai no buraco, Moisés ia lá, pegava a ovelha, tirava o espinho, ia atrás. A ovelha fugia, Moisés ia atrás daquela ovelha. Porque futuramente Moisés estaria cuidando de um povo. Moisés estaria conduzindo um povo. Moisés estaria transicionando um povo de um lugar para o outro. Então, nesses 40 anos, Deus teve que colocar em Moisés resiliência, constância, persistência, habilidade emocional. Porque provavelmente ele se apegava àqueles animais, daqui a pouco vinha um leão e bum, devorava. Então aqui, queridos, Moisés é treinado em silêncio.
Moisés é tratado, ok? Prestem muita atenção. Então, Deus aqui está falando com Moisés no seu novo ofício. E talvez você está aí reclamando, porque não está entendendo por que você está nesse novo emprego. Por que Deus te conduziu nesse novo lugar. Você não está entendendo por que Deus moveu você geograficamente. Mas tudo isso, se você está na presença de Deus, se você está alinhado com Deus. Eu já estive num lugar que Deus me mandou estar, aonde eu não gostava do lugar fisicamente, mas espiritualmente foi o lugar aonde eu mais rompi. Então muitas vezes, mas eu quero ensinar vocês, não murmurem, agradeçam. Então o lugar que eu menos gostei fisicamente, estrutura, beleza, cidade, foi o lugar que eu mais prosperei, foi o lugar que eu mais rompi, foi o lugar que eu mais vivi experiências com Deus. Então não reclamem do deserto, não reclamem dos 40 anos, né? Eu tô falando 40 anos, só que esses 40 anos aqui representam transição na sua vida e transição na minha vida. Então quando eu vejo Moisés, Deus levando Moisés para Midian, ali, presta atenção, Moisés está casando, está construindo alicerce, está construindo estrutura, está sendo forjado no emocional, e aí ele tem um ofício, ele é pastor de ovelhas. Então Deus, muitas vezes, antes de te levar para uma grande missão, Ele vai te treinar em silêncio, Ele vai te treinar no secreto, amém? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, eu vou ficar até aqui com vocês, já deu 1 hora de live. Amanhã vocês querem que eu continue nesse estudo com vocês? Tem muita coisa para entregar, amém? Glória a Jesus. Eu comecei ontem a fazer esse estudo. Então, se vocês quiserem, vocês me falem que eu vou continuar, senão eu trago outro tema de live. Coloca aqui no chat para mim saber, amém? Então, exatamente, Chesvan é um tempo de preparação. Glória a Jesus. Amém, povo de Deus, tá? Queridos, vocês vão amar na parte das pragas, tá? Ó, beijo no seu coração, um dia abençoado, então amanhã eu vou continuar. Um beijo no seu coração, um dia abençoado. Lembre-se, Chesvan é o mês que a gente deixa toda a tristeza, toda a amargura para trás. E a gente entra no lugar de preparação, a gente entra no lugar de posicionamento, amém? Agradeça ao faraó que Deus colocou na sua vida. Agradeça o obstáculo que está na sua vida. Ele é para te tirar da zona de conforto. E se Deus está colocando obstáculo, é porque Ele quer te tirar da zona de conforto, amém? Beijo, 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 amo vocês.